Olá, nós somos o grupo do Cyberdrive. Iremos apresentar sobre o nosso projeto, sobre todas as suas funcionalidades e componentes e como foi em relação ao seu desenvolvimento no seu percurso. Em relação à área de estruturas, a gente desenvolveu uma estrutura que fosse funcional e atendesse a todos os requisitos. Um dos requisitos era levar duas anilhas, né? E então a gente colocou embaixo do nosso carrinho, isso para fazer com que o carrinho tivesse ali mais estável quando fosse fazer o percurso, quando fosse subir o quebra-mola e também a rampa. A gente fez um suporte tanto para a câmera quanto para os componentes eletrônicos, isso para poder ficar bem deslocado ali, bem desenvolvido também, para que não tivesse nenhum problema quanto à parte da eletrônica ou também o recebimento de dados para o pessoal de software. A gente fez suportes também para os sensores para que ficasse o mais preciso possível. Em relação ao percurso, o carrinho conseguiu fazer todo o que foi necessário, né, e solicitado. Então, no primeiro vídeo, ele conseguiu subir o quebra-mola e também conseguiu fazer o percurso, né, ali ele estava de maneira manual, pelo controle remoto, e também ele conseguiu subir ali na rampa, como a gente consegue ver também pelo terceiro vídeo. Então, a parte de estrutura, a gente consegue perceber que ele conseguiu cumprir todos os requisitos e ser bastante funcional para o que foi proposto. Já na parte de eletrônica e energia, a gente iniciou fazendo uma arquitetura distribuída e bem robusta, então a gente utilizou três nós, né, sendo um deles o Raspberry Pi, que cuidava da visão computacional e do processamento mais pesado, e outras duas ESP32, onde uma funcionava como gateway e outra era voltada totalmente para a parte de telemetria. Na parte de telemetria, a gente teve que lidar com a comunicação. Então, a comunicação via a ESP, que era o Gateway, e a Raspberry, funcionava via WART, e a comunicação entre as duas ESPs funcionava via Wi-Fi. E a gente acabou utilizando esses quatro sensores, que foi o de aceleração, de tensão, de corrente e ultrassônico, e os dados obtidos por eles eram comunicados para o Gateway e depois obtidos no dashboard, feito pelo pessoal de software. Já na parte de locomoção e potência, para o motor que dava força para o robô, a gente utilizou um motor DC Bosch de 24 volts. E a gente também precisava de um motor de passo bem preciso, a gente utilizou o motor NEMA 23. Isso aí garantia que ele se comportava bem ali. E a gente fez a alimentação da bateria de 12 volts, que passava por um conversor para entregar 24. Então, com isso, a gente conseguia abastecer todo o sistema, e aí ia 24 para o motor, e ia 5 volts para a parte dos sensores e tudo mais. E por fim, na parte de controle, a gente utilizou algoritmos de Deep Learning na Raspberry, só que a gente enfrentou um desafio de latência, porque era muito pesado rodar eles totalmente na Raspberry, então a gente abordou uma estratégia híbrida, então a gente não enviava todos os frames para lá, a gente enviava só um a cada 7 frames, e isso aí a gente conseguiu fazer com que o robô tivesse uma operação melhor, sem sobrecarregar a Raspberry. E a gente implementou dois sistemas. Um que ele operava em modo manual, então a gente conseguia fazer a conexão via SSH e controlar ele no teclado, e outro que era automático, então com a câmera ali ele ia tomando as decisões e dirigindo sozinho. Bem, na parte de software, a gente trabalhou tanto na automação quanto nessa parte do dashboard. É, a gente desenvolveu vários diagramas, eu vou mostrar alguns deles aqui, mas não vou detalhar tanto, já que toda essa parte vai estar bem documentada no nosso Git page. Então a gente fez diagrama de arquitetura, basicamente para modular cada coisa que a gente iria mapear, os desvios que a gente teria que fazer e tudo mais. E de começo a gente separou as tarefas, cada pessoa do grupo de software para fazer um campo de detecção. Então, no caso da pista, a gente tinha as faixas, os cones, semáforo e placas. E a gente foi testando vários modelos, e no final a gente ficou com o OpenCV para as faixas, o IOLO para os cones, a segmentação HSV para o semáforo e para as placas o IOLO V8 também. Então, basicamente, para não ficar muito pesado, a gente colocou para pular alguns frames. Então,
como está escrito aqui, 1 a cada 2, a gente distribuía, algumas vezes lia com OpenCV, outras o Iolo fazia a leitura, e outras era a leitura da placa. Então, fazendo essa alternância, a gente melhorou bastante o desempenho do algoritmo para fazer o reconhecimento das coisas. E aí, com esse reconhecimento, o veículo, a gente desenvolveu um manager que pegava tudo isso e fazia um sistema de prioridade. Então, se o veículo precisasse parar, basicamente era uma prioridade crítica. Então, placas, e no começo a gente não sabia que o cone era para desviar, então no começo a gente colocava para parar na placa, no cone e no semáforo vermelho. Então, isso era uma prioridade alta, parar, virar uma prioridade ali média, seguir em frente uma prioridade mais baixa. Então, com esses níveis de prioridade, a gente fazia com que o carrinho tivesse uma maior segurança de não sair da pista e não bater nos obstáculos. Aqui tem mais outro diagrama de casos de uso. É bem simples também, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Entrando mais na parte do pipeline de detecção de faixas, né? A gente basicamente estava usando uma conversão para grayscale, que deixava a faixa mais visível para o modelo. E aí a gente reduzia o ruído, melhorava o contraste. E aí, com essas manipulações da imagem, ele conseguiu detectar muito bem a faixa. Aqui a gente tem alguns prints. Esse daqui é o nosso manager. Que basicamente, a gente fez um display, né, para poder debugar e ver se estava funcionando. E tinha toda esse HUD aqui mostrando o que o carrinho estava vendo. Então, no caso, antes mesmo do carrinho ficar pronto, a gente já começou a trabalhar nisso. Então, a gente fez a gravação com o celular mesmo e fez esse manager para monitorar. Então, aqui a gente conseguia ver a faixa sendo detectada, o desvio que o carrinho estava mandando fazer, se ele estava vendo cone, se ele estava vendo placa, né? E qual placa ele estava vendo. E o comando. E aqui dá para ver, né, a prioridade desse comando. Então, aqui nesse exemplo está desacelerar uma prioridade média. Outra coisa antes do YOLO a gente testou vários modelos, principalmente por causa da parte de curva, que às vezes o modelo não pega tão bem, mas esse que a gente escolheu conseguiu lidar bem com as curvas. No dia da apresentação, infelizmente, a gente não conseguiu entregar tudo integrado, né? Da parte dos comandos e do carrinho realmente fazer o que o modelo estava enxergando, mas deu para ver que, pelo menos ali na reta, o carrinho estava indo bem, só que, infelizmente, na parte de virar, ele ou virava muito, quer dizer, ele sempre virava muito, né? Mas de cada parte ficou bem estruturada. Então, aqui mais outro exemplo de curva. Na parte dos cones, que era o iolo também, a gente pegou um modelo já treinado para cones laranjas. Então, aqui é um exemplo de detecção. E das placas, a gente fez um filtro que, já que só tinha as placas de siga e de pare, ficou bem mais leve, porque o modelo ele tinha assim, muitas placas, né? Então, depois que a gente descobriu que só teria essas duas placas, a gente fez esse filtro para ficar mais leve também. Do mais, da parte de software, é isso. Espero que tenha ficado bem claro. No nosso Git Pages tem todas essas imagens e explicações de estrutura, software, eletrônica e tudo mais. E é isso.